Nós notamos que aqui Mateus, ele não está no barco. E Lucas, ele vem contradizendo a história, ele está fora. São duas passagens diferentes, mas eu quero só trazer uma reflexão para a igreja. Muitas das vezes a gente não entende o projeto de Deus. Deus, ele tem um plano perfeito para todas as coisas. Hoje a gente olhando a ótica formal humana, a gente se depara com as tempestades, com as lutas, com tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa vida. Muitas das vezes a gente olha, como a irmã estava falando, a gente não consegue vencer pela nossa ótica formal. Nos nossos olhos a gente vê a tempestade vindo de frente. Aí eu imagino e eu fico olhando para você, para mim. Aleluia. Se os discípulos que andavam com ele, eles estavam do lado dele, estavam dia e noite. A Bíblia vai nos dizer que eles viam os milagres, eles viam Jesus fazendo maravilhas no meio do povo. E a Bíblia vai dizer que são os mesmos que temeram as ondas e as tempestades. Às vezes a gente não entende o porquê. Por que se levanta uma luta aqui, uma guerra ali. Às vezes a gente não entende o porquê que é tão difícil para nós. Glória a Porque Deus. para nós parece que é muito mais difícil. Se a passagem vai nos falar também que Jesus, ele está vindo sobre as águas. Eu quero abrir um parênteses aqui para os irmãos. Aquilo que talvez hoje seja problema para você, aquilo que hoje talvez seja dificuldade na tua vida, seja luta, seja tempestade, seja vento. Talvez aos teus olhos hoje você não consegue se sair dessa tempestade. Talvez essa tempestade hoje ela tem tomado conta dos teus dias, ela tem te colocado cada vez mais para baixo. Talvez essa luta ao qual você está enfrentando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, muitas das vezes no seu interior, você não vê uma saída. Eu quero abrir um parênteses e falar para você nessa noite. O que para ti é problema, o que para ti é tempestade, o que para mim é dor, o que para mim é luta, eu conheço um Jesus. Aleluia. Amém, Jesus, glória a Deus. Que no meio dessa tempestade, aleluia, que aos meus olhos é tempestade, aleluia, ele está mostrando para nós, para mim e para você. Aleluia. Sabe, irmão Cristiano, o que me chamou a atenção é o que parece para mim difícil: o vento, as ondas, tudo aquilo se levantando contra os discípulos. Eu vejo Jesus vindo, aleluia, sobre as águas. Aleluia. Eu não entendi, pregador, o que você está querendo dizer. Aquilo que na minha vida, na tua vida é problema, para Jesus está debaixo dos seus pés. Glória a Deus. Jesus ele está andando sobre as águas e aquilo que parece que vai levantar contra a nossa vida está debaixo da sola dos seus pés. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, descansa teu coração, descansa tua alma, quieta. Deixa Deus trabalhar. Talvez você não entende, você tem dobrado seu joelho, você tem orado dia e noite, tem jejuado, tem meditado na palavra de Deus, aleluia, tem se desempenhado na obra, aleluia, porque às vezes a gente se entristece, como a irmã falou aqui, a gente se desempenha, as cadeiras podem estar tudo cheias, aleluia, a gente tem se dedicado para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Às vezes a gente olha para a nossa vida, será que é por causa dos meus problemas? Será que é por causa do meu departamento, aleluia, particular, que eu não estou me saindo bem? O que será que eu estou fazendo de errado? Verdade. Aí a gente olha, por que hoje não encheu a casa de Deus? Porque se a gente olhar, aleluia, bota um cartaz, um banner de campanha, vai vir pregador lá de Santa Catarina, vai vir pregador de qualquer outro lado, a casa enche. É verdade. Porque hoje o povo está acostumado a vir pelo aquilo que ele vê, e não pelo aquilo que já está na casa. Glória a Deus. O povo está acostumado com a multidão, mas Jesus ele trabalha com discípulos. Glória a Deus. O povo gosta do barulho, mas Jesus gosta de verdadeiros adoradores. Glória a Deus, aleluia, Hoje Senhor. para nós seria difícil a gente ver um dia hoje meio dificultoso para sair de casa. Muitas das pessoas talvez não tiveram como vir também por causa do tempo, da chuva. É um tempo meio desproporcional para nós.
Só que tem uma diferença muito grande de multidão e discípulo. Aleluia. Discípulo, Aleluia. ele é fiel Aleluia. a Jesus na tempestade, Aleluia. no tempo bom, no tempo ruim. Aleluia. Discípulo, Aleluia. eu costumo dizer que ele adora Glória a Deus. com 2 pessoas, Aleluia, com sim. 3 pessoas, com 4 pessoas. Se tiver 50 pessoas, o discípulo ele está ali adorando. A palavra pode estar sendo afiada como uma espada. O discípulo está ali sentado, olhando e dizendo: fala Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O discípulo, ele está vendo que talvez tem algo de errado, mas ele não abre mão da fé, ele não abre mão de Cristo, ele não abre mão daquele que ele sabe que morreu por ele na cruz. O discípulo, quando ele senta na casa do Senhor e ele entra, a primeira coisa que ele não entra para ver a vestidura do irmão, ele não chega para olhar o cabelo da irmã, ele não vem ver a nossa vestimenta. O discípulo ele vem para dar glória, para dar a multidão, ela entra para assistir culto. Discípulo vem para participar do culto. Glória a Deus. Costuma dizer que a multidão ela vem através do barulho, ela vem através do que a igreja pode oferecer. A multidão ela rodeia através daquilo que tu pode dar para ela. Já discípulo não, discípulo adora Jesus simplesmente pelo que ele é. Aleluia. Então quando a gente vê essa mensagem falando sobre tempestade, a gente nota-se que Jesus ele está no barco. E aí eu pergunto para os irmãos: Aleluia. por que a tempestade tem se levantado na nossa vida? Será que é porque Jesus não está conosco? Muitas das vezes a gente levanta vamos dizer, uma tese que a gente coloca para nós: por que Jesus, sendo o que Ele é, tendo o poder de todas as coisas, sendo grandioso, maravilhoso, por que Ele nos permite passar tanta coisa? Verdade. Eu digo por questão da minha vida, mas eu creio que na vida não é só na minha, de cada um que está aqui. Todo mundo tem essa dificuldade, tem seus tempos bons, seus tempos difíceis. Só que a gente se pergunta muitas das vezes por que Jesus ele deixa chegar no limite. É onde você olha e parece que não tem mais fim, não tem mais saída, não tem mais recurso. Eu não sei para onde eu vou. Aí tu olha para a tua vida, tu é diplomado, tu tem um técnico, tu entende, tu é intelectual. Tu olha para a tua vida, tu é bem formado, tu tem uma boa faculdade, tu tem uma boa oratória, tu tem uma boa palavra. Aí tu olha que tu é bem graduado e tu vê que tu não consegue. As dificuldades continuam. Aí tu vai lá e te desempenha. Tu arruma um serviço bom, procura dar o melhor para tua casa, para tua família, e está na obra desempenhando o serviço com Deus. Só que aí tu olha para tudo isso e tu não vê uma saída. Os recursos estão se esgotando. Os recursos estão, tu olha, está indo como água abaixo. Aí tu fica te perguntando por que Deus permite eu passar por isso. Se eu falei para Deus que eu ia sair do meu serviço para adorar Ele melhor, se eu falei para Deus que eu ia sair do meu serviço para servir Ele melhor, meu serviço me atrapalhava o meu horário em si com Deus para mim poder ler uma Bíblia. Eu falei para Deus, eu vou sair para te servir. Glória a Deus. Aí eu pergunto para o Senhor: por que tu permite, Senhor, eu passar dificuldade, eu passar luta, eu passar tempestade, se eu abrir mão de tudo para ti? Glória a Deus. Eu abri mão do que eu tinha certeza para te servir. Aí eu te pergunto: a gente olha, a gente não tem mais recurso para sair, a gente não vê mais nada. Aí Deus, eu costumo dizer que Deus ele gosta de quebrar protocolo e bater recordes. Jesus veio para quebrar todo o protocolo que a terra determinou. Jesus ele começa a curar no sábado, onde não podia. Jesus ele começa a lidar com o leproso, coisa que a tradução judaica lá atrás não permitia.
permitia. Jesus ele vem numa linha quebrando tudo que é tipo de protocolo. Aleluia, Deus. Só que aí eu pergunto, por que ele não quebra na nossa vida? Por que ele te permite ir até o fim? Por que ele permite? Ele está vendo que tu está ali, não aguenta mais, tu está chorando, está doendo, os dias estão estreitando, porque para nós é tudo mais difícil, irmãos. Para os outros na rua, se a gente olhar, às vezes a gente olha e fala para minha esposa. Eu tenho um casal de amigos que são bênçãos, mas são mundanos, gente. E eles têm costume de jogar aquele joguinho do tigrezinho, que agora virou uma onda. Todo mundo ali ganha dinheiro. Muito tempo atrás, eu falei para minha esposa que a gente estava meio apertado. Eu falei, eu vou jogar nesse tigrezinho também. Falei para ela. Ela olhou assim, tu não pode. Aí eu te pergunto, meu irmão, a gente, muitas das vezes, a circunstância que a gente passa, as tempestades que a gente passa, automaticamente a gente, às vezes, pelo tempo, não é falta de determinação, não é falta de intimidade, de profundidade com Deus, não. É a circunstância que está determinando a nossa vida. Muitas das vezes a gente não entende as coisas de Deus e a gente quer fazer da maneira que a gente acha. Muitas das vezes a gente quer fazer aquilo que nos dá na telha. Aí eu pego e falo para ela, eu vou jogar. Aí eu fiquei olhando e falei assim, mas eu não posso, porque automaticamente eu estou vendendo a minha fé. Eu estou vendendo aquele que eu sirvo, eu estou crucificando novamente Cristo. Aí parece que de propósito Deus faz assim comigo. Como eu tenho eles no WhatsApp, como eu tenho eles no Instagram, como eu tenho eles no Facebook, todos os dias eles resolveram ganhar dinheiro. O que era uma vez e outra, agora eles começam a ganhar todos os dias. A gente olhando, esses dias eles ganharam 125 mil, acho, se não me engano, né? Aí eu falei para minha esposa, por que para eles é fácil? Por que para nós é mais difícil? Será que você já se perguntou isso? Por que está dando certo na vida do irmão? Que está lá fora, que não quer nada com nada. Que não quer serviço, que não quer nada, não quer ganhar nada na tua casa, nem vir ofertar pelo menos, não oferta. Oh Deus, que maravilha. Aí tu pega e olha para isso e tu fala assim, será que é porque o que tu carrega ele não? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Será que aquilo que está na tua vida está na dele? A palavra de Deus, você costuma falar, Deus trabalha no chamado, trabalha. Mas a palavra de Deus fala que são poucos os escolhidos. É verdade, Senhor. A gente sempre costuma falar, a vida do cristão não é fácil, meu irmão. Por mais que tu queira pegar atalho, lá na frente tu vai ter o resultado de tudo aquilo, tudo que tu fez. É verdade. Hoje a gente fica se perguntando por que o Senhor tem permitido a gente passar tantas das coisas. Já tive tempo pior. Hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado a minha casa, tem abençoado a minha família, tem abençoado meus filhos. Deus tem dado para nós uma condição tranquila, não tem, eu sempre falo, não peço, não preciso de manjar, não preciso ter o melhor carro, o melhor carro, não. Eu preciso ter o bastante. O bastante para mim é a presença de Deus. Se eu tiver a presença de Deus, nele eu sei que eu posso todas as coisas, nele eu sei que eu tenho tudo. Porque eu sirvo um Deus que ele não é simplesmente só o dono do ouro e da prata. Não. Ele é um Deus grandioso, aquele que prometeu, aquele que é fiel para cumprir no dia bom, no dia ruim, no dia mau, no dia do luto, no dia da tristeza, no dia da dificuldade, naquele dia que você olha, Deus não vê solução, ele está ali sendo fiel para cumprir, ele está ali te consolando. Ali onde você vê que não tem uma circunstância a qual está te levando, parece que tudo no bolso, Deus ele está ali, não, meu filho, vamos de novo. Deus é aquele que tem uma palavra de incentivo aonde eu não tenho. Deus é aquele que te reanima onde você não tem mais solução. Mas aí eu te pergunto, meus irmãos, por que Jesus ele deixa chegar a certos pontos? A Bíblia vai dizer que ele está no barco e a tempestade se levanta. E Jesus sai, eu fico olhando, porque o que me chama a atenção nessa passagem é que a nossa vida não é diferente. A gente olha, Jesus ele está fazendo o que, meus irmãos? Dormindo na proa do barco. Aí eu fico olhando a tempestade, as ondas, os discípulos que conhecem e estão vendo que ele está no barco, ali, dormindo. E eles estão temendo, estão com medo. Aí eu te pergunto, por que Jesus permite levantar e ele chega no último minuto?
Nessa outra passagem, como eu falei, eu estou jogando as duas para vocês entenderem onde eu quero chegar. A outra passagem vai dizer que Jesus ele vem quando as ondas estão fortes novamente, o vento novamente forte, e Jesus vem sobre as águas. Aí eu pergunto, por que ele chega no último minuto? Simples. Lázaro, em outra passagem bíblica, vai dizer que ele morreu, mas antes dele morrer, Jesus foi anunciado da doença de Lázaro. Ei, Jesus, glória a Deus. Só que de forma proposital, eu acredito. Jesus, ele sabendo da doença, não estamos falando de morte, estamos falando da doença de Lázaro. Ele sabe da doença de Lázaro, de forma proposital, ele vai 4 dias após a morte. Glória a Deus, aleluia. Aí eu te pergunto, Jesus ele não poderia ter chegado antes dos 4 dias? Jesus não poderia ter vindo fazer um milagre antes? Mas aí qual é a graça? Qual é a graça de Deus dar aquilo que a gente quer? Sem Ele mostrar quem Ele é. Ei, Jesus. Qual é a vontade que Cristo tem de manifestar na nossa vida, a nossa vontade, não fazer a vontade dele? É por isso que muitas das vezes a gente não entende, muitas das vezes a gente não sabe o que a gente passa. Porque hoje a gente só olha para o processo, a dor, a luta, a dificuldade. Só que a gente esquece que tem um propósito que nos espera lá na frente. Como eu sempre falei, os irmãos que vão estar acostumados já a ver, ouvir. Eu não era nem para estar aqui em cima. Da mesma maneira que talvez muitos aqui não eram nem para estar dentro da igreja. Glória a Deus. Só que Deus ele tem um processo com a gente no que a gente não entende. Quem diria eu hoje está pregando a palavra, está falando de Jesus, falando que Jesus opera milagre, maravilha, transforma, cura, liberta. Quem diria que você estaria aqui hoje sentado aqui para estar me ouvindo e ouvindo uma palavra de Deus? Só que eu quero te dizer para ti, não é Ele. É a palavra dele. É ela que cura, ela que liberta, ela que transforma, ela que coloca ela que te traz até Ele, porque não tem graça de Deus ele derramar milagres na nossa vida sem Ele apresentar a presença. Milagre sem presença costuma dizer que é veneno. Milagre sem presença costuma falar que é veneno. Muitas das vezes a gente não entende por que as coisas não acontecem. Será que você está preparado para receber aquilo que Deus tem? Será que você está preparado para ganhar aquilo que você pede tanto em oração? Porque para mim, na fé que eu tenho em Deus, que eu creio, Deus ele está preparado para me dar o que eu quiser. E Ele tem o poder para isso. Só que aí eu pergunto, por que Ele não dá? Será que eu estou preparado? Será que talvez, vamos suponhamos, eu peço algo grandioso e Deus ele derrama na minha vida e amanhã eu deixo de pregar a palavra, eu deixo de servir a Deus, eu deixo de estar aqui, eu começo a me corromper, eu perco tudo aquilo que um dia eu lutei para ter. Eu não falo bem material, irmãos, eu falo para quem teve no mundo, que nem eu falo para minha esposa, para quem teve no mundo, o prazer, que ela falou que hoje, se nós estamos em 2 ou 3, o prazer de estar. Aleluia. O prazer de estar é saber que Ele está aqui, tu está. Aleluia. Tu está aqui no meio da dificuldade, no meio da luta, que ninguém sabe como a gente chegou até aqui. Glória a Deus. Talvez você não tenha nenhum motivo para vir aqui dar um glória, mas você olha para tudo que você tem passado, que você tem enfrentado, Deus tem aqui falando, que Deus tem operado uma maravilha na vida dela, Deus tem mostrado para ela, como ela falou ontem, foi ontem, a irmã, a filha pregando, e um tempo atrás ela queria tirar a sua própria vida. Aí eu te pergunto, será que Deus não deixou ela chegar no último minuto para Ele vir andando por onde? Ei, Jesus, glória a Deus. Talvez a gente não consegue ver, meus irmãos, mas eu acredito que Deus Ele já tem preparado para a minha vida e para a sua vida o melhor. Aleluia. Aqui, muitas das vezes a gente não consegue ver a visão espiritual que Deus tem. Aqui a gente está acostumado a lidar com a carne dia e noite. A gente está acostumado a sofrer as dores que a carne sofre.
a chorar. Só que eu costumo dizer que no espiritual, meu irmão, esse teu choro ele não é em vão. Essa dor não é em vão. Aleluia. Essa dificuldade que tem passado na tua, ela está gerando lá na frente. Ela está gerando algo. Ela está gerando a promessa que muitas das vezes lá atrás foi prometida na tua vida. Talvez lá atrás Deus prometeu para te trazer uma filha, colocar na igreja. Deus falou que ia trazer uma esposa, falou que ia trazer um homem, falou que ia trazer algo para a igreja. E você deixou de acreditar pelo tamanho do tempo, da tempestade a qual você está enfrentando no momento. O vale era tão grande, meus irmãos, que você não conseguia ver as promessas de Deus. Glória a Deus. A dificuldade era grandiosa, que você não conseguia sentir a presença de Deus. Só que nem eu falo para minha esposa sempre, eu sempre cito o nome dela quando eu prego, porque hoje não era nem para eu e ela estar casados. Quando a gente começou, todo mundo tentou fazer de tudo para terminar com a gente. Usaram, olha, eu vou dizer assim, o cão ele é sujo. E quando ele quer ser um pouquinho mais que sujo, ele consegue ser pior ainda. Ele usou todas as formas. Eu me alegro muito, meus irmãos, porque eu tenho pregado, anunciado, não que nem eu falo, eu não sou um pregador, mas eu tenho anunciado a palavra de Deus por vários cantos. Graças a Deus, Deus tem me conduzido, tem levado ela junto comigo. E ontem eu falei para ela, quando o irmão Cristiano mandou o cartaz, eu olhei para o cartaz e falei para ela assim: tu viu que para todo mundo aquilo que era improvável, aquilo que não tinha solução, aquilo que não tinha jeito, aquilo que não ia dar em nada, aquilo que quando a gente estava sozinho, todo mundo falou que a gente ia morrer, que não ia sair daquilo ali, que era questão de tempo, o fogo apagar, era questão de tempo para a gente estar na rua de novo. Cada um tem suas dificuldades. Eu não vim aqui para expor a dificuldade minha, a dificuldade de vocês, não. Só que a gente tem que se alegrar em tudo que Cristo faz. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, hoje a gente tem uma casa boa, Deus tem nos concedido. Só que quando a gente começou, a gente dormia no chão, num quartinho, só um colchão. Irmão Cristiano, a gente, a nossa TV no telefone. A gente pegava, a gente ia na casa dos amigos, a gente pegava o Wi-Fi. De noite, quando a gente vinha embora, a gente ia lá, baixava uma pregação. A gente passava um tempo para poder ir em casa, a gente não tinha Wi-Fi. Aí eu te pergunto, será que tudo aquilo que a gente passou perdeu o valor? Aleluia. Aleluia, Deus te fiel, Senhor. Será que tudo aquilo que a gente enfrentou foi para o nosso fim? Aleluia. Será que tudo aquilo que parecia que não ia dar certo, no último minuto, Aleluia. Jesus veio por cima das águas? Glória a Deus. Aonde estava tudo morto, aonde ninguém acreditava, Jesus falou assim: ainda tem. Aleluia. Tem vida aí. Aleluia. Tem Glória a profeta, Deus. tem missionário, tem levita. Ainda que, mesmo que você não acredite na chamada, naquilo que Deus colocou na tua vida, Deus ele tem determinado que vai acontecer. Glória a Deus, glória a Deus. Porque a dificuldade ela pode ser o ponto final na tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, aonde o homem bota o ponto final, Deus está vindo com a vírgula. Aleluia. Onde o homem tem determinado que era o teu fim, que não ia dar em nada, Deus está falando assim: ei, acalma o teu coração, que eu ainda estou vindo por cima das águas. Eu não vim aqui para te entregar nada, eu não vim aqui para te entregar chave, para te. Não. Eu vim aqui para te falar que ainda existe um Deus, que Ele é fiel para cumprir. Ele cumpriu lá atrás, Ele vai continuar cumprindo aqui e lá na frente, porque Ele vai. Tem uma passagem que vai nos dizer que Ele sobe, mas Ele fala que Ele sobe para quê? Para preparar a nossa morada. Então, o que Ele prometeu para nós na terra, Ele já está cumprindo lá em cima, meus irmãos. Aleluia. E a dificuldade que você está passando hoje, seja fiel. Seja fiel. Talvez hoje você não tinha nada para estar aqui, você está nessa dificuldade, está numa peleja brava, mas eu quero te dizer, Deus ele já tem liberado uma palavra para a sua vida. Deus já tem determinado algo grandioso para a tua vida. Aí eu lembrando e olhando ontem, eu falei assim para ela: amor, quanto tempo a gente escutou tanta coisa. Eu passei por um período bem complicado, meus irmãos. Porque quando eu vim para a igreja, quando eu conheci a Simone, eu já estava 1 ano e meio mais ou menos na presença do Senhor.
Ei, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Eu era solteiro, falei para Deus que quando eu vim para a presença eu não queria saber de mulher nenhuma. Falei para Deus, eu vou te servir, Senhor. Eu quero saber do propósito que tu tem para mim, que o Senhor prometeu lá atrás. O Senhor falou que ia me levar às nações para levar a tua palavra. Então, já que o Senhor me chamou, eu quero vivenciar aquilo que o Senhor tem. Aleluia. Só que é difícil, meus irmãos. Eu vi gente carrapiche, eu vim do mundo. Só que quando tu realmente tem um encontro com Deus, Glória a Deus. Deus ele muda o cenário total da tua vida. Aleluia. Aquilo que para ti era alegria já não é mais. Glória a Aquilo que Deus. para ti era festa já não é mais. Lugares que para ti tu achava que era bom já não faz mais parte da tua vida. Ambiente que tu era acostumado aí já não condiz mais com a vida que tu tem. Quando tu tem um encontro com Deus, muda tudo. Muda tudo. Glória a Deus. Aí eu costumo falar, a gente foi caluniado, difamado. A minha esposa passou um processo bem complicado, porque ela foi divorciada e ela pegou e quando ela entrou pro divórcio, ela entrou no tempo da pandemia. E eu não sei se alguém sabe, o tempo da pandemia foi uma luta, meus irmãos. O que era para ser questão de 5 meses, o processo durou 2 anos. 2 anos sem eu poder falar de Jesus em cima dos altares, sem eu poder pregar, sem eu poder anunciar tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Sem ela poder subir, a gente sofreu calado, quieto, sentado, todo mundo falando que não ia dar certo, que não ia dar em nada. Mas a gente sabe o que a gente passou, só que eu falei para ela. A gente vai ser fiel. Aleluia. A gente vai ser fiel, indiferente da luta, da prova, da provação. Porque numa tradução judaica, vamos falar que tem uma passagem que vai dizer sobre a mulher que perde, lá em Naim, que vai a mulher que perde o marido e após ela perde o filho. Naquela tradução judaica que eles têm lá, a história é quem passa por isso, ele é amaldiçoado. Para quem está passando muita tempestade uma em cima da outra, ele é amaldiçoado. A tradução que eles criaram não é de Deus, não é a ordem de Deus, o que eles criaram. Aí eu fiquei olhando, eu estudava muito, eu gostava de estar sempre dentro das coisas, eu ficava olhando para todas essas coisas, eu ficava, será que tudo que a gente está passando, será que realmente é o que as pessoas estão citando? Será que a gente está amaldiçoado? Eu olhava para ela e falava, hoje catando moeda, meus irmãos, para comer. Eu falava para ela, amor, eu não tenho muito de comprar, vai tu lá, porque a moedinha de 10 e de 5 centavos, eu não vou no mercado. Ela ia, dando glória. Aleluia. Aí eu falo para vocês hoje, meus irmãos, será que tudo aquilo que tentaram lançar sobre a minha vida eu aceitei? Será que tudo aquilo que eles falavam, que para mim era problema, que era dificuldade, que era empecilho, que era pedra de tropeço na minha vida, que era algo que era para travar o meu ministério, porque como eu já estava mais avançado que ela estava recém vindo para a igreja, será que tudo aquilo era para determinar um ponto final na minha vida? Bem, Jesus, glória a Deus. Aí quando me levaram ontem, às vezes eu costumo falar, às vezes sai ela num cartaz, ela vai em tal lugar, às vezes sai outro cartaz, em outro lugar. Aí eu falei pra ela, ó, tá começando a andar. Aquilo que para todo mundo parecia um beco sem saída, aquilo que não tinha solução, está começando a dar gosto. Por que eu digo gosto, meus irmãos? Porque não tem como tu não te alegrar, diferente das coisas que tu passa, Bem, Jesus, glória a Deus. as dores que tu enfrenta, as dificuldades que tu enfrenta. Quando eu comecei a inclinar meu caminho mesmo com Jesus, eu tive diversas perdas, tive diversas dificuldades. Aí eu te pergunto, todo mundo estava ali torcendo para que não desse certo. Aonde o presbítero Cristiano pega e me manda um cartaz. Quando eu olho o cartaz, ele pergunta para mim assim, vê se tá legal, meu irmão. Aí eu olho para ele, eu olho pro cartaz, eu vejo eu de um lado e minha esposa do outro. Aí a primeira coisa que vem na minha cabeça, valeu a pena. Aleluia. Cada tempestade, cada luta, cada dificuldade, cada calúnia. Glória a Porque eu Deus. costumo dizer que quando Deus ele determina sobre a nossa vida, até o que é para dar errado começa a dar certo.
começar a parar, a tua vida começa a andar. Determinaram que a gente não ia andar, que a gente não ia fazer nada. Eu comecei a falar para ela, olha, quem está falando é o homem, mas quem dá certeza... Glória a Deus. Aleluia. Quem dá certeza é Deus. A gente esperou, casamos. Foi uma dificuldade, né? Porque, irmãos, a gente não tinha nada. Aí tu imagina eu olhando para a minha situação, correndo dia e noite para a gente comer de noite. Eu corria o dia inteiro para a gente poder comer de noite. Eu falava para ela, e Deus erguendo o profeta no meio da igreja, bradando fogo no arraial, e Deus falava, eu vou dar algo grande para vocês. Aquilo que vocês não viram, eu vou dar para vocês. Aí eu falei, será que vai acontecer mesmo? Que cria dúvida, irmão. Por mais que tu seja pentecostal, que tu seja cristão, que tu jejua um dia, noite, sobe noite, cria dúvida. Não é porque é dúvida do homem, não. É porque Deus ele permite tu entender que pela tua força humana, tu não pode nada. E eu olhando para mim, a força humana não podia dar uma viagem para minha esposa, não podia praticamente dar um casamento, a gente não podia fazer nada. A dificuldade era grande, meus irmãos. Aí Deus começou a preparar e começou a mexer. Resumindo para vocês, meus irmãos, a gente tivemos lá que o pastor Daniel ele citou num culto, a gente foi viajar para o Rio de Janeiro. Aleluia. Aí eu falei para ela, né? Tem coisa melhor do que esperar naquele que é fiel. Aleluia. Deus é fiel. E sabe o que me chamou a atenção? É que as mesmas pessoas que botaram dentro da nossa cara, que pegaram e machucaram, não vou falar muito, mas que machucaram, foram as mesmas pessoas que tiveram que ver a promessa de Deus. Aleluia. Infelizmente tiveram que ver a gente viajando, a gente casada, a gente aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque isso aqui não é para a glória do homem, não. Isso aqui é para falar e edificar, como a irmã falou, aquilo que Deus faz. Deus ele não está interessado no teu problema, na tua luta, na tua dor, não. Deus ele não é acostumado a falar com a tua depressão, com o teu choro, não. A palavra de Deus fala que aonde ele toca. Glória a Deus. Aleluia. Aonde ele toca, a depressão ela tem que bater retirada. Aonde ele toca, o mar tem que se acalmar. Aonde ele toca, a luta vai ter que parar. Se tem uma macumba sendo feita sobre a tua vida para travar o teu ministério, travar o teu crescimento, Aleluia, Senhor. talvez estão lançando palavra contrária que não vai dar certo, que esse projeto é um projeto falido, que não vai dar nada. Mas eu conheço Deus, que aonde ele chega, aonde ele dá ordem, o mar tem que se acalmar. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, para de ficar chorando pelos cantos. Para de ficar chorando tudo que você perdeu, o que deu errado. Para de ficar olhando para essa luta como se fosse o fim. Não. Tudo aquilo que é o fim para ti, para Deus é o recomeço. Tudo aquilo que você não consegue ver, Deus ele já tem visto e feito uma linda história, meus irmãos. Então eu não conseguia ver, Deus já estava preparando para mim o sobrenatural. Só que para mim viver isso, eu tive que abrir mão de tanta coisa. Aleluia, Deus. Hoje não é difícil, meus irmãos. Não é difícil. Aleluia, Eu Deus. vou falar para vocês que é impossível viver dentro da presença de Deus. Porque todo dia alguém tentando testar a tua fé. É todo dia alguém se levantando contra a tua casa, tua família, contra o teu ministério. É impossível. Se dependesse de mim hoje eu não estava aqui. Se dependesse de cada um de vocês não estariam aqui. É quantos dedos na cara da gente, quantas pessoas apontando. Aleluia. Só que para te dar a mão ninguém veio. Ninguém está aqui para estender a mão. Mas eu olho para a passagem, quando Pedro ele fala que ele tem que ter com Jesus diante das águas. Eu vejo Jesus com a mão esticada. Eu vejo Jesus com a mão esticada. Só que Jesus esticou a mão. Jesus não foi até Pedro. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O problema da nossa vida é que a gente quer ir até Jesus, mas não quer pegar na mão. A gente não quer abrir mão daquilo. Aleluia, Deus. Deus, tu és fiel. A gente não quer matar os desejos da nossa carne, não quer matar nossas vontades, não quer estar aqui num culto como hoje, porque está chovendo. Não quer deixar o seu comodismo, a cama quentinha.
Não querem, já poder estar fazendo uma gente uma sopinha agora, não querem. Eles não querem matar a vontade, mas aí eles querem receber as bênçãos. Aleluia. Aí o povo vem pra cá, quer receber os milagres, mas aí eles não estão vendo o esforço que você veio até aqui, que Aleluia. você deixou sua casa para estar aqui hoje adorando. Eles não veem. Aleluia. Mas eles querem roubar a tua bênção, porque daí eles olham, não, esse daí não é digno. Não, aí Deus começa a levantar o teu ministério, começa a levantar a tua casa, começa a prosperar o teu lar, começa a abençoar os teus filhos, começa a abençoar o teu casamento. Não, tem algo errado ali. Aleluia. Sempre vai ter algo errado, meu irmão, mas nunca vai ter Deus. Na vida dele vai sempre ter algo errado, mas nunca vai ter Deus. Mas eu costumo sempre dizer, na minha vida eu não trabalho com eu trabalho com Jesus. Na minha vida eu estou acostumado a trabalhar com a sorte. Eu estou acostumado a trabalhar com aquele que dá a ordem, aquele que dá a promessa, aquele que dá o compromisso, aquele que se tiver que mandar o paralítico levantar, levanta, aquele que dá a ordem, se tiver que enxergar, vai enxergar, aquele que deu a vida por nós, meus irmãos. Aleluia. Só que hoje é difícil a gente olhar para tudo isso e dizer que a gente não tem luta, que a gente não tem dificuldade. Tem sim, e vai continuar tendo. Só que eu quero te dizer para ti, mesmo no último minuto Jesus ele está vindo, ele está chegando. Ele está vindo para celebrar a vitória na tua vida, para celebrar tudo aquilo que ele prometeu para ti. Aleluia. Jesus ele não está preocupado com o que os outros vão achar. Você prega bem, canta bem, não. Jesus não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado se tu vai desafinar aqui cantando, se tu vai errar numa letra musical, não. Jesus não está preocupado se tu vai errar na contradição aqui da palavra, não. Aleluia. Se fosse por isso, não existia várias traduções bíblicas, porque cada um traz uma versão, tem várias versões. Só que a palavra, em todo sentido, ela vai cortar para o mesmo lado. Aleluia. Pode mudar a tradução da palavra, mas ela é a mesma. Aleluia. Jesus é fiel hoje, amanhã e eternamente. Aleluia. Jesus ele vai cumprir hoje, vai cumprir amanhã e vai continuar cumprindo eternamente. Aleluia. Mas ele é fiel a aqueles que são fiel a ele. Aleluia. Eu quero te falar nessa noite, não seja mais uma multidão, mas seja discípulo. Glória a Deus. Não seja mais um no meio dessa multidão, dizendo que vai dar nada, que não vai dar nada. Aleluia. Seja discípulo. Aleluia, Jesus. Mesmo tu sendo discípulo, tu vai ver que tu vai temer, vai ter dificuldade, vai ter dor. Mas agora tu imagina a multidão. Se tu sendo discípulo, estando no barco com Cristo, tu já sabe que é dificultoso. Tu imagina para quem está fora, meus irmãos. E a Bíblia fala que em breve, ele virá. Aleluia. Em breve ele virá buscar a igreja. Não fique desperto. Não é tempo de ficar chorando e olhando para tudo aquilo que deu errado. É tempo de começar a fazer aquilo que ele já colocou no coração de vocês. Glória a Deus. É tempo de começar a dar valor para aquilo que Deus colocou na vida de vocês. Deus nos trouxe até aqui hoje, meu irmão. Sei que talvez não seria a palavra que vocês queriam ouvir, mas eu acredito que é a palavra que Deus colocou no meu coração e que Ele queria trazer para a igreja. Aleluia. Hoje é tempo de ser discípulo e não multidão. Aleluia, Jesus. Hoje é tempo de olhar para Jesus, não simplesmente pelo que Ele pode nos dar, mas simplesmente pelo que Ele é. Por que eu digo isso, meus irmãos? Se a gente estiver no barco de Jesus, Aleluia. se a gente estiver no barco de Jesus, pode vir dificuldade, pode vir vento, pode se levantar o cão, pode se levantar o batuqueiro, pode se levantar quem quiser. Se não estiver no barco, só descansa. Jesus ele vai falar com os discípulos que têm pouca fé. Certa vez Jesus vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. Deus ele não pede muita coisa. Quem já leu sabe. Aleluia. O que é um grão de mostarda, meus irmãos? E ele pede para que essa fé seja do tamanho do grão de mostarda. Aleluia. Isso para ele já basta. Aleluia. Só que a gente tem sido tão infiel. A gente tem desacreditado tanto de Deus. Tem demonstrado tanta fraqueza. Porque Deus em nenhum momento Ele deixou você na necessidade, Ele deixou você no vento, Ele deixou você na tempestade, não. Ele sempre teve ali. Se você está aqui hoje é porque Ele viu algo que ninguém viu em você. Aleluia. Talvez na ótica formal você não tinha nada para oferecer. Só que Jesus ele trabalha com aquilo que resta aqui dentro. Pode vir todo quebrado com a presença de Deus, mas Ele
está aqui de braços abertos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Sabe por que eu digo isso, meus irmãos? Porque não basta a gente achar que a gente está bem. Porque a gente está pregando, a gente está falando, está anunciando e está tendo uma vida boa com Deus. Não. Porque todos os dias a gente vai ter que demonstrar a nossa fé. Aleluia. Todos os dias a gente vai ter que mostrar que a gente é mais que vencedor. Aleluia. Porque o mais que vencedor, ele se alegra em tudo que é tempo. Pode ser tempo ruim, pode ser tempo bom, pode ser no vento, pode ser na tempestade. E eu acredito que Deus, ele ainda tem uma promessa grandiosa para cumprir na nossa vida. Eu Aleluia. acredito que esse projeto, que muitas vezes a gente olha, a gente acha que a gente já enterrou, que não vai mais dar em nada, que não vai mais sair. Deus, ele está vindo e está colocando um projeto novo. Deus está começando a abrir gaveta para um projeto novo. Deus está começando a trazer sonhos de novo. Muitas das vezes você deixou de sonhar achando que não ia dar em nada. Você se frustrou muitas das vezes por pessoas que você acreditou, que você muitas das vezes trouxe até para a igreja, depositou fé, depositou confiança. E essas mesmas pessoas que quando falaram para ti, quando tu tinha um carro bom, que tu oferecia para eles, quando você tinha dinheiro, quando você estava lá num baile de sexta-feira, sábado, essas mesmas pessoas que sempre falaram para ti que iam estar contigo, quando começam a ver um vento, começam a ver tempestade na tua vida, são as primeiras a correr, são as primeiras a te dar as costas. Mas eu quero te dizer que mesmo eles te dando as costas, Jesus, ele ainda está no barco. Jesus, ele ainda está vindo sobre as águas para te socorrer nesse momento difícil, nessa dor, nessa angústia, nessa tua tristeza. Deus, ele ainda está no barco, meus irmãos. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, não venda, não troca a tua fé por nada. Aleluia. Crê em Jesus, eu creio nisso, que Jesus, ele vai operar maravilhas. Aleluia. No nosso meio. Vamos colocar de pé, meus irmãos.